Estamos ao vivo, Thaís. Olá, Juanzito. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Gente, eu me chamo Thaís Jardim. Eu sou a criadora do podcast. Comecei com Mãe Solo e agora eu resolvi abrir um pouco mais, né, os temas. E o Júnior, dono do canal Nota 10, que nós invadimos, ele falou para mim que Mãe Solo iria me limitar um pouco. Então, o que eu resolvi fazer? Trocar o nome. Então, agora é Entre Laços e Saltos. E no decorrer do programa de hoje, do episódio de hoje, né, na verdade, vocês vão entender o porquê. Estou acompanhada de Helena Barcelos e a doutora Vanessa, advogada, que hoje ela está de Paola Braga. Vou passar a palavra para a Helena, para ela estar se apresentando. Para quem não conhece, vocês vão conhecer essa figura agora. Boa noite, pessoal que está em casa. Boa noite, Thaís. Obrigado pelo convite de estar aqui. Prazer, Vanessa, fazer parte dessa bancada maravilhosa. Famosa HB, que está sempre no Canal 10 com o Júnior nas quartas. Estarei em alguns episódios junto com a Thaís nesse trabalho, nesse universo feminino, ao qual foi o tema que eu trouxe para o Canal 10 nesse ano. E eu acredito muito que só de estar acontecendo isso já está mostrando. O nosso universo está crescendo é de muita relevância todos os assuntos. Espero que todos fiquem em casa. E mais uma informação importante, como o Júnior sempre pede, não deixe de compartilhar o link, de enviar para 5 a 10 pessoas. Não esqueçam de logar também no YouTube para que vocês consigam comentar no chat. E fiquem conosco, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Agora, quem vai se apresentar para a gente é a doutora Vanessa, que eu estou tendo o prazer de compor com ela pela segunda vez, essa mesma mesa. Né? Hoje com um tema um pouquinho mais problemático, né, doutora? Eu acredito que você vai ter muito o que falar com a gente. Você tem muitas experiências. Eu acho que você tem muita solução também, né? Para quem às vezes está perdido aí nessa violência doméstica, nesse quadro. E não sabe como resolver e nem sair dessa dependência, tanto exatamente, às vezes emocional, financeira, isso, que geralmente é o que acontece. Então, você vai se apresentar agora para o nosso público. Boa noite, meu nome é Vanessa Zimmer, sou advogada, especialista em direito de família. E hoje vim falar com vocês um pouquinho sobre a violência doméstica, que ela não tem classe social. E quebrar o silêncio das famílias em todos os padrões. Posso estar respondendo todos, à medida do possível, pelo canal, né? E aberta a tirar todas as dúvidas que surgirem aí. Mas é um prazer, gente. Obrigada, claro, Thaís, pela oportunidade. Obrigada por ter me convidado. É uma honra estar aqui novamente contigo. Desde quando eu conheci Vanessa, eu vi ela igual uma fera. Eu falei, gente, essa mulher é meu número. Essa mulher é meu número. E quando ela contou a história dela, eu falei, ai, fala a mesma língua que eu. Porque às vezes a gente senta para poder conversar com advogados, né? Que às vezes é casal, ou às vezes não é mãe, ou às vezes não é pai. Então meio que não entende a problemática que é de você, além de ser advogada, você ser uma mãe solo. Né, que é uma batalha, é uma jornada muito difícil. Você carrega o seu problema e você acaba ouvindo o problema de outra pessoa. E quando eu estive na Defensoria Pública, né, mudando aqui de assunto, mas quando eu estive na Defensoria Pública como estagiária, eu levava muito problema para casa. Eu não tive filtro. Eu não tive filtro. Uhum. Eu não tive filtro. Eu fiquei no NPJ da faculdade durante 4 anos e depois eu fui para Maria da Penha. Nossa, a Maria da Penha me infeccionou de uma maneira... Eu acredito. De você chegar e ver aquelas mulheres, assim, desesperadas. Machucadas. Machucadas fisicamente e emocionalmente. Emocionalmente. E elas chegam ali arrastando o filho e tudo. Eu acredito. Na maioria das vezes a violência acontece na frente dos filhos. Nós não tivemos aí recente, agora mais um caso de uma mulher que aqui foi na Serra, assassinada, né? Na Serra, que foi assassinada na frente da criança. E isso tem acontecido muito, aqueles 61 socos numa mulher que, né? Sim. Daquele ex-jogador, se não me engano. E teve agora, depois, outro caso também no elevador, de homem espancando. E a situação está ficando muito grave. Eles falam assim, mas isso não acontecia antes. Acontecia, sempre aconteceu.
Só que não tinha rede social igual nós temos hoje, está divulgando. Então, da mesma forma que a rede social ajuda muito, a gente tem que também mostrar que tem como prevenir, tem como a mulher sair disso antes de acontecer o pior. Sim. Porque quando acontece, já não tem mais solução. E o que a senhora identifica? Como que a senhora não, como que a doutora? A senhora não. Você me senti meio velhinha aqui agora. Como que a doutora identifica esse tema, que a violência ela não tem classe social? Então, como eu colocaria esse tema? A violência doméstica, ela atravessa todas as classes sociais. Ela ocorre tanto em famílias em situações de vulnerabilidade econômica, quanto também em famílias influentes e de alto padrão aquisitivo. O que muda é a visibilidade, na verdade. Você falou tudo agora. Nas classes mais altas, o silêncio costuma ser mais intenso, devido ao medo da exposição e do julgamento social. Um caso também que vale a pena ressaltar nessa situação é aquela professora de português, a Cíntia Chagas. Ah, sim. Que sofreu violência e, por muito tempo, ficou calada em razão da figura dela. Da figura dela. Na verdade, não foi nem por conta dela, mas porque, como político, ela não tinha voz ali. Ele era muito influente. Aí é que tá, né? Uma outra problemática. Quando o lado masculino, ele não é uma pessoa comum. Porque quando é um político, quando a gente está falando de um político, quando a gente está falando de uma pessoa que tem autoridade, eu vou falar, tipo assim, uma pessoa que tem autoridade no modo geral. Porque tem mulher de policial também que sofre violência doméstica, mas tem esse porém. Entendeu? Não, sim, na verdade, tem que aprender a lidar com o julgamento e com o preconceito social após a denúncia. Tem que aprender a lidar. É essencial a vítima ter uma rede de apoio sólida, familiar, psicológica, jurídica. E também é importante que a vítima entenda e compreenda que a responsabilização do agressor ela é um ato de proteção não só para si, mas para outras pessoas que possam estar em risco, geralmente crianças, a maioria, Sim. né? E a Lei Maria da Penha, ela garante medidas protetivas e preserva sempre que possível a intimidade da vítima, de não divulgação. Então, mesmo que passe, tem esse receio da exposição social, a vítima tem que entender que aquilo ali pode ser também uma denúncia sigilosa, que ela não vai ter essa exposição que ela tem medo que tenha, mas não pode deixar, porque se você não denuncia, você, igual eu falei, né? Você não está só colocando a sua vida em risco, mas é de outras pessoas que convivem com você. E normalmente, eu acredito muito, assim, que pessoas que estão nesse caso, elas já estão destruídas emocionalmente. E quando chega no processo de uma agressão e em outros pontos, já é um passo, assim, que a pessoa já não se vê mais esse cenário. A pessoa não se sente, não tem mais segurança, não tem autoconfiança, não consegue manter um posicionamento. Então, para a pessoa que está nessa situação, o medo não é só da exposição, é o medo de como reagir, ter forças mesmo para ir além, para buscar as soluções de autoajuda mesmo, mas ao mesmo ponto de enfrentar todas as consequências de todo desse âmbito, assim, porque eu vejo muito que esse assunto tem muitos mitos, e eu queria que a senhora comentasse, a senhora, eu vou apanhar também dela, quando acabar, que a senhora comentasse sobre isso, desses mitos mais comuns, porque não tem a ver só muito com o contexto econômico, tem a ver também com, igual ela falou, da denúncia anônima, é um ponto. Mas quais seriam os maiores mitos para as pessoas? E eu queria que você comentasse também nessa questão da pessoa da violentada. Como ela se vê nesse universo? Porque ela já não tem, como eu disse, autoconfiança, ela já não está se sentindo segura, ela tem medo de se expor tanto em rede social, mas às vezes ela tem medo de enfrentar as consequências e durante um tempo ela aceita isso. Ela só não começa a aceitar quando está no limite. Porque a maioria das mulheres, elas não percebem que estão sofrendo esse tipo de violência. Entendi. Não é nem a questão de estar fragilizada, elas nem percebem, elas vão se anulando ali, um pouquinho aqui, cedendo mais um pouco, afastando geralmente dos familiares, porque o agressor, na maioria das vezes, tem personalidade e traços narcisistas. E
A personalidade, eu ouvi isso de uma psicóloga maravilhosa que eu faço terapia, e ela falou assim comigo, Vanessa, o caráter a gente muda, dependendo do meio social, do meio que nós estamos. Você já ouviu falar aqueles meninos, aquele menino era tão bom, entrou para o tráfico, então o caráter muda. Agora, a personalidade nunca vai mudar. Entendi. E os traços narcisistas, eles não são imediatos, ele vai conquistando as suas vítimas. E, geralmente, todo psicopata tem um pouco de narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Então, forte, hein? Nesse sentido, é que... Ou bipolar, né, também. Por isso que essas agressões, muitas vezes, elas são naturalizadas no contexto familiar, justificadas como ciúmes, preocupação, brincadeiras. Então, além disso, a dependência emocional e financeira dificulta essa percepção da vítima de que trata de violência e não cuidado. E ela vai aceitando até chegar no extremo. Entendi. Então, essa baixa autoestima, igual você falou, a questão da segurança financeira, então, essa dependência é uma construção. Então, dessa forma, é como se fosse uma agressão silenciosa, e quando a pessoa se vê, ela já passou de certos limites. Já passou de uma parte verbal, já passou de uma agressão física. E sempre existe o pedido de desculpas depois, sempre existe. E ele vem muito romântico, né? Quando... O narcisista, quando ele vê que está perdendo a sua vítima, é quando ele mais se mostra o melhor homem do mundo. Sim. E para a sociedade, você ainda fica se questionando. Gente, será que o problema sou eu? Será que eu estou fazendo isso mesmo? Porque geralmente é assim, eles fazem a pessoa se sentir assim, né? A vítima se sente assim, ela não sabe poxa, que ela está sofrendo uma agressão. O que eu fiz? E a fala deles geralmente é como... poxa, eu sempre te tratei bem. Eu te bati porque você fez isso. Isso sempre aí. Querendo justificar, né? Ele até entende que ele fez algo errado. Porque, igual eu estou te falando, nem todo narcisista é um psicopata. Ele sabe que ele errou. Mas na própria cabeça dele, ele fala, não, mas eu errei porque ela fez isso. Ele se justifica. Então, ele se justifica, tira o dele da reta, e a culpa é sua, e você fica lá, mas, gente, será que eu fiz isso mesmo? E começa a acreditar. E, assim, igual a gente sempre fala, nunca começa com tapa. Essa violência, ela vem sendo plantada no dia a dia. E a mulher, ela tem essa dificuldade justamente por conta desses disfarces de ciúmes, de brincadeirinhas. Vai fazendo complexo. Um equilíbrio, né? Isso aí. E eu acredito muito, assim, eu já ouvi histórias de pessoas que não perceberam isso, só quando chegou em casos extremos. E aí, quando chega no caso extremo, existe diferença para quem é uma pessoa que já não tem tanta exposição, eu não digo só de classe social, eu digo de pessoas de exposição, ou você acredita que os resultados são sempre os mesmos? E no fator da sua experiência também, a média hoje da violência, como você falou, ela está sendo muito exposta por causa da rede. Mas você acredita ainda que os números são pequenos do que são registrados, do que ocorre, correto? Com certeza. É aquilo que eu falei, tem gente que acha que isso ainda é normal. Naturaliza. Naturaliza isso dentro do âmbito familiar. E não tem coragem de denunciar. E não tem diferença de classe. É o rico, é o pobre, é o classe média. Todas as mulheres que estão nessa situação, independe da questão financeira. Elas não conseguem compreender que estão naquele ciclo vicioso e que pode acontecer uma coisa pior. Porque você nunca vai imaginar que aquela pessoa que você entregou a sua vida, que você se entrega, né? Você vai pensar assim, ela vai ter coragem de me matar? Não, ele só ficou nervoso ali na hora, passou, é o jeito dele. E assim vai se justificando. Entendi. Eu acho que o problema maior tá aí. É o jeito dele. Sobre o caso da moça que foi assassinada na serra, na frente do filho ou da filha, não sei, porque aconteceu muito próximo do caso da Sofia, né? Foi. Então, não consegui acompanhar o caso dessa moça da serra. Mas a gente ouve falar assim, mas ela deveria ter percebido que ele mas para a mulher sair de uma situação, gente, é muito difícil. O último relacionamento que eu tive, para mim poder conseguir sair dele, foi uma batalha que vocês não têm ideia.
E que do ainda que eu te passei. assombra. E que ainda te assombra. Me assombra. Porque deixa cicatriz. Todo mundo que sofre um relacionamento abusivo, seja emocional, fisicamente, sempre vai ter aquela cicatriz. Sim. Sempre vai ter medo de se relacionar, de conhecer pessoas. Faz parte da história da pessoa. Mas acaba repetindo, muitas histórias se repetem de novo, porque mantém o mesmo padrão. E exatamente. De dependência emocional. E a pessoa, quando ela não está fortalecida emocionalmente, qual o perfil que vai aparecer? Aquele que quer sugar. Que é o narcisista. E mais vai te engraçado diminuir para se sentir bem. é que a mulher hoje em dia, ela tem sofrido muito em relação à violência patrimonial. A financeira. Porque a mulher é sempre taxada como a interesseira. A mulher se envolveu com a pessoa para poder tirar alguma... Mas, gente, se as pessoas tivessem noção da quantidade... É ser mãe, e você abrir mão de uma vida inteira, de estudos. Eu já vi médicas aí que abriram mão de carreira para cuidar do lar. E você falou uma coisa linda, que recentemente no STJ foi reconhecida a pensão alimentícia para uma mulher que viveu por conta do lar e hoje, nos seus 60 anos, absurdo. E construiu tudo junto, uma vida junto, os filhos criados. E essa violência patrimonial, ela ocorre também em mulheres de todas as idades. Sim. É bem complexo. E, para piorar ainda, a gente ouve muitas histórias, né, de golpistas usando mulheres para extorquir dinheiro. Eu tô quase derretendo aqui. Eu tenho um caso de tô quase derretendo aqui, porque eu tô me reerguendo agora. Foi 200 e tantos mil que tirou dela. E uma menina trabalhadora nova, mas por quê? Dependente emocional. A mulher, hoje, ela tem que procurar se fortalecer emocionalmente e financeiramente para se preparar para um divórcio. Ah, mas eu não casei pensando em separar. Ninguém casa pensando em separar. Mas essas coisas, hoje em dia, estão mais normais do que a gente pode prever. E não adianta achar que o príncipe encantado, depois que de você, ele vai continuar sendo um príncipe encantado. Não vai. Porque é aí que você conhece a pessoa de fato. É o pós-divórcio, a pós-separação, né? Não precisa de ser só o divórcio em si. É aquela coisa jurídica. Até o de corpos mesmo. Isso. Porque, gente, a última experiência que eu tive foi horrível. Foi horrível. Tipo assim, né? Atacou o meu financeiro, entendeu? Atacou o meu psicológico, atacou a minha família, que é a minha rede de apoio, a minha mãe e meu irmão, entendeu? E o mais engraçado é que a pessoa chega, ele toma conhecimento do terreno, ele vê aonde está o problema e é ali que ele começa a inflamar. Ele sabe aonde pegar. Ele vai te colocando contra... Ele vai aquelas te afastar pessoas. de todo mundo. Foi o que aconteceu comigo, você acredita? Porque ele quer te deixar fragilizado. Ele quer te achar refém. Qual que é a estratégia? Desculpa te cortando, Andressa. Qual que é a estratégia? Quando você tem uma rede de apoio, como você falou da família, ele quer te afastar dos seus amigos, dizendo que o problema está nos seus amigos, quer afastar da sua família, para te deixar isolada, fragilizada, para desmoralizar, para que você... Qual que é o enredo? Ele quer que você dependa. Exatamente. Então, porque, igual ela falou, hoje é uma coisa muito normal. Será que antigamente, se as mulheres tivessem um posicionamento, se as mulheres trabalhassem fora como trabalham hoje, antigamente também não teria tantos divórcios? Quem sabe? Quantas pessoas se anularam durante vidas? Isso é um ponto de vista meu. Então, eu vejo assim, que o padrão é, te isolo, eu te seguro. Ah, não, você não precisa estudar agora, você não precisa trabalhar agora, eu te dou um conforto, eu vou te bancando para gerar simplesmente a dependência. Seja financeira, emocional e social. Eu não tenho ninguém, para quem que eu vou recorrer, para quem que eu vou pedindo ajuda. Então, é uma forma de anular. Te anulou é onde que acaba normalmente se norteando a situação. E daí para ali é só ladeira abaixo. O detalhe é, as mulheres elas têm que aprender a diferenciar uma discussão normal de violência psicológica ou moral. O limite está na frequência, na intensidade, na intenção de humilhar, controlar, desvalorizar. Discussões pontuais podem ocorrer em qualquer relacionamento. Mas a pessoa tem que entender que a violência é um padrão repetitivo e que afeta a saúde mental e a liberdade da vítima. Quando ela se vê já presa, fragilizada, humilhada, ela não observou os sinais.
e deixou indo ao extremo. Sim, e o problema é que quase sempre essa vítima ela nunca está sozinha. Ela está sempre acompanhada de uma criança. 90%, né? Aí são Aí que a duas ou violência três patrimonial é pessoas. onde mais pesa. Mais pesa. Porque, na maioria das vezes, ele quer se prender à vítima. E o que ele faz? Se você me largar, eu vou... Tá tudo no meu nome, você vai ficar aí, não vou pagar aluguel, você se vira com as crianças e tchau. E é o que acontece. Aí as mulheres, com medo de não ter condições de sustentar os próprios filhos por conta dessas ameaças que não desacreditaram também um pouco do judiciário na questão da pensão alimentícia, e não entende, tem esse medo. Desculpa estar te cortando, mas que eu concordo plenamente com elas. Sim. Eu sou bacharel em Direito, eu sou muito grata a Deus pela minha faculdade, entendeu? Mas se eu tivesse tido conhecimento antes da legislação, eu não teria gastado meu tempo. Porque é uma... Na verdade, a lei é muito bonita. A prática é muito difícil. A lei é muito bonita. Se você ler a nossa Constituição Federal, é a Constituição mais linda de todos os países. Eu concordo Tem com direitos ali que você fica impecável. Só que a aplicação dela já é diferente. A gente também escuta muitos casos de mulheres que vão denunciar e que não conseguem a medida protetiva, porque às vezes é uma mensagem, porque começa aí as ameaças. Ah, mas isso aí não foi uma ameaça, não é uma violência. Sempre é. Uhum. E esse também é um dos medos da denúncia, porque existem muitos casos que a mulher também denuncia e que não tem esse retorno da medida protetiva. Acredito que isso é um problema do nosso Brasil, infelizmente, mas que, igual estamos fazendo hoje aqui, dando voz, dando orientações, podemos melhorar isso aí também. Sim, a ideia do podcast ela é justamente essa. Porque hoje em dia as pessoas passam a maior parte do tempo no telefone. Vendo vídeo no Instagram, no TikTok. Então, você vai fazer um recorte e você vai levar para o TikTok. Alguém vai ver essa informação e vai falar, nossa, isso daqui existe. E, às vezes, olha, ela falou ali uns detalhes, eu passo por isso e nem... Isso. Nem associa. E nem se associa que está sofrendo uma violência. Eu acho que a melhor forma da gente ir tratando isso, já indo lá atrás e vindo, é você levando a informação, mas assim, sempre peça ajuda. Ah, eu tenho medo de denunciar. Antes de tomar um passo, se resguarde, se informe. Vá a um advogado e busque informação e tudo mais. E aí, por isso que às vezes eu acho, mas o medo de falar trava muito. Outra situação que hoje eu sempre aconselho, quando eu vejo alguém que vai casar, que está se preparando, é fazer o pacto antinupcial. Porque Sim. aí, quando separa, já está tudo certo, já não tem aquela briga, já não corre aquele risco de sofrer essa violência. Falar um pouquinho sobre o pacto? Isso, para as pessoas poderem ter entendimento, porque tem gente que não tem ideia do que é. Então, o pacto antinupcial é um contrato. É um contrato que o casal faz para poder... É um contrato que o casal faz e lá eles colocam as cláusulas certinho no sentido de o que está adquirindo, se adquirir daqui para frente, como é que vai ser a partilha, se eu pagar tanto, vou ter direito a tanto. Então, todo mundo se resguarda. Para quê? Para não ter, a mulher depois também não sofrer essa perda do nada financeira, ela se resguardar. Então, o pacto antinupcial é cuidado para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. E é muito importante hoje as pessoas estarem se resguardando, porque aí quando chega no judiciário não tem o que discutir. Entendi. E a briga calma. E vou te falar que quando envolve bens, a briga sempre fica pior. E igual a gente sempre falou. E se a mulher está sofrendo já essa violência patrimonial, ela só vai perder. Então, hoje, os casais que me procuram, eu sempre oriento. Vamos fazer um pacto? Vamos conversar?
que vão casar, o que você acha que vai ser daqui para frente? Ah, mas a gente nem comprou um apartamento ainda, não, mas se porventura vier a ter o bem, então tem que ter as cláusulas certinho, tudo estipulado. Isso também, principalmente pensando em filhos, né? Depois que Pensando você em faz... filhos, tem pactos que a gente coloca tudo, valor de pensão, guarda como é que vai ficar, já fica tudo amarrado. O casal que nem tem filho já amarra tudo isso aí. E só abrindo um parênteses, é uma alternativa que eu vejo muito isso, até mesmo antes do pensar no casamento. Ah, faz uma união estável. Tá namorando, tá noivando, tem o projeto, já tá pensando em ter um projeto. Vários contratos de namoro. Isso, você é uma faz. gracinha, tem que fazer. Aí agora você tá falando de experiência, foi o que eu vivi. Você ter o contrato ali, você se resguarda. Seja para uma discussão, igual a gente está abordando de violência, seja para um término e uma separação, mas seja também para uma ausência. Porque ali você deixa tudo descrito, as informações, a suscetividade se seus filhos forem de menor e você faltar. Porque esses pensamentos a gente só tem quando a gente é mãe. E se eu não estiver aqui, como que vai ser? Quem vai cuidar? Como é que vai ficar a guarda do pai? Exato. As visitas da minha mãe? Isso. Então, são coisas que você tem que deixar estabelecido quando você começa a projetar uma vida. Então, eu acho que dentro dessa comunicação, desse universo da mulher... É por isso que eu levantei o ponto da informação. É de uma legislação para que não chegue em casos extremos, para que a gente consiga diminuir essas agressões, tantas publicações de informações ruins e, ao mesmo tempo, começar a levar informação de qualidade. Começar a falar, se você começou a se relacionar, você tem um projeto de vida, como que você deseja se manter? Nós que somos muitas mães, que já têm os filhos sozinhos, como que você vai projetar? Como que você vai fazer? Eu acredito que é muito importante, minimiza discussões. Então, a agressão chega através depois de uma discussão que já passou do nível, já chegou no nível limite verbal, vai para outros pontos. Então, assim, tudo que você minimiza lá atrás, se você já está resguardada, a mulher não vai se permitir chegar nesse ponto. Mas já tá tudo certo. Mas não pode iludir achando que a violência, ela vai vir também só por conta de um calor de discussão comum. Foi aquilo que eu falei. A violência, ela vem antes de vários pequenos detalhes, tipo um ciúme exagerado. Aquela pessoa que, quando estiver arrumada, vira para você e não sabe falar assim, nossa, mas hoje você tá bonita. Mas a vira e já fala assim, vai aprontar alguma, hein? Entendi. É sempre uma piadinha, uma brincadeirinha, que vai sucessivamente desencadeando esse comportamento. Entendi. E é sempre nessa questão de controle. O patrimonial, é igual eu tô te falando, é para a mulher se preservar dessa violência patrimonial. Se já tem tudo separado, aquele agressor que teria interesse de vilipendiar um patrimônio, ele não vai conseguir, porque já está tudo organizado, já está tudo resolvido. Essa é a importância. É menos um problema para a mulher preocupar, eu falo. Entendi. Hoje nós temos um problema muito grande, né? Em relação a todo esse tema, tudo isso que a gente está falando aqui. É porque nem todo mundo tem como custear um advogado. Isso Hoje em é dia, verdade. a gente tem uma problemática muito grande, principalmente a falta de informação. Com certeza. Vamos e convenhamos, no município onde eu moro, eu fui tomar conhecimento esses dias que lá existe uma Centro Margaridas. Já ouvi falar. Programa maravilhoso. Foi do último podcast que teve aqui. Foi uma coisa, é a coisa mais linda esse projeto. Mas, entretanto, todavia, o município não tem conhecimento. O que acontece? No Brasil, a violência doméstica ela não necessita de um advogado para acompanhar. Claro que se a vítima ela tiver condições, ter orientação jurídica é muito importante. Mas também tem os núcleos das faculdades hoje que oferecem esse suporte, tá? E nós temos os canais oficiais, por exemplo, o Disque 180 de atendimento à mulher, a delegacia especializada, a polícia militar pelo 190, em situações de emergência. É também possível denunciar via aplicativos de segurança no site do Ministério da Mulher. Então, não necessariamente a mulher precisa custear um advogado para se livrar dessa violência. Mas tem os centros de apoio. Mas aí é igual agora você falou sobre o aplicativo, né? São poucas pessoas que falam sobre isso. Não tem nem propaganda na televisão.
Mas sobre tem essa que ter, pauta. é Tem onde que eu ter. falo, as pessoas têm que ter conhecimento para poder se proteger. Eu acho lindo aqueles vídeos do sinal Sim, que passa, todo mundo hoje já entende. Então, divulgar isso em rede nacional, Instagram, qual seja a rede que a pessoa usa, ela vai estar cuidando de uma outra pessoa que está vendo e pode estar vendo aquela situação e não sabe como resolver. Porque a violência, qualquer um pode denunciar, o vizinho se vê, o amigo que está vendo a sua colega lá sofrendo um tipo de violência, qualquer um, não necessariamente tem que ser a mulher ir lá e denunciar. entendi. Quais são os principais sinais que você hoje identifica, se você conseguisse pontuar, igual você falou da brincadeira, para dizer assim, para eu que estou de fora, perceber que aquela família vive aparentemente bem, mas aquilo ali é uma violência para que eu possa, se eu ver, não concordar e denunciar. Quais seriam os principais sinais? A gente vê muito isso com aquelas pessoas blogueiros de Instagram, como fala, porque eu não sigo muito esse pessoal. Mas, por exemplo, esse sinal, ele é muito importante. Quando a pessoa sofre, ela às vezes naturalmente faz assim na rede social. Eu não sabia disso. Dá para perceber, às vezes, colocar uma gravação, aí mostra que está triste, chorando. A gente vê muito isso Mas eu acho também que o que a Helena quis dizer, tipo assim, estamos aqui numa festa, né? Você percebe que a mulher, quando ela está num grupo, suponhamos, somos amigas, estamos Somos amigas. né? Estamos num barzinho e tal. Hoje estamos só nós três. Na próxima semana, vamos estar acompanhadas, cada um com seu companheiro. Você vai perceber que quando eu estou com ele, eu tô mais retraída. Mais fechada. Ali tem algum problema. Ali tem algum problema. E o conselho chega perto, conversa, tá tudo bem? Vamos ali tomar uma água? Sei tomar água? A gente tem que observar isso nas pessoas. É uma forma de proteção. Eu acho que fica muito claro. Helena, eu acho que fica Dá muito pra claro. perceber, Acho né? que dá para perceber, porque o comportamento da muda. pessoa muda. O olhar fica mais baixo, a pessoa já não fala mais, nem no mesmo tom. Dá para perceber. Aí é aquela coisa do cuidado, de chamar, tá precisando de ajuda, quer que faz alguma coisa, só estou muito triste. Por que você não procura uma terapia? Mas eu não tenho dinheiro para pagar uma terapia. Gente, o SUS oferece a terapia. Demora um pouquinho, aquela demora na marcação, mas é disponibilizado. E eu acho que todo mundo hoje está precisando um pouquinho de terapia. Sim. E a pessoa, quando ela começa a perceber que a outra está doente emocionalmente, é onde eu falei que ter uma rede de apoio sólida, como uma família, né, amigos, ter uma estrutura de entender o jurídico, eu falei, não tem condições, procura o núcleo das faculdades, a defensoria pública. É difícil? Não é tão acessível quanto você chegar e contratar um advogado que ele vai estar ali te defendendo com unhas e dentes. Sim. Mas, pelo menos, vai te dar a orientação necessária para você conseguir resolver. Entendi. E sair do ciclo vicioso, que é uma das coisas mais difíceis. O primeiro passo para a vítima sair, que quer sair desse ciclo de violência, ela tem que reconhecer que ela está numa situação de violência, que eu falei dos sinais, buscar ajuda imediatamente. Pode começar com uma conversa segura, que é onde a gente chama para conversar com alguém de confiança. Procura os órgãos oficiais para poder tirar suas dúvidas e ver até onde é necessário fazer ou não a denúncia na delegacia da mulher. E o acompanhamento jurídico psicológico, que é importantíssimo. Entendi. Eu perguntei essa questão familiar, porque, por exemplo, a maioria das mulheres que se encontram casadas tem filhos. Então, o apoio da rede familiar, caso ela se manifeste, caso ela busque entrar nessa briga e se libertar disso, ela precisa muito da família. Então, por isso que eu perguntei, que às vezes, quando a pessoa levanta o dedo, eu vou agir, muitas vezes eu acredito que a família já percebeu. E a família acolhe. Mas o que fazer com pessoas que não
convivem perto da família. Por exemplo, eu sou lá da Serra, mas eu tô morando lá no interior do Espírito Santo. E tô sofrendo isso. Como que eu faço para pedir ajuda se eu não tenho esse porte de famílias? Você sempre trabalha muito com a família da mãe solo, porque a mãe tá sempre muito sem rede de apoio. O que fazer nesse caso? Quando você está sem uma rede de apoio, você procura até sua vizinha, Entendi. a dona da padaria, que você dá ali bom dia, você fala, me ajuda, o que eu posso fazer? Eu estou passando por uma situação de violência. Ela sempre vai ter alguém ali que vai poder te dar um suporte, né? E é aquilo que eu falei, procura um departamento jurídico para tirar as dúvidas, para te encaminhar para uma terapia também. Então, às vezes pode não ter ninguém perto, mas tem meios de ter pessoas que podem estar ajudando. Te auxiliando. Entendi. Até que a pessoa consiga ter o âmbito familiar, né? O âmbito familiar mais adequado. Eu digo isso para sair de casa, né? Muitas vezes, para ter aquela força de sair de casa. Eles pagam um aluguel para a vítima ter condições de sair de casa quando está em situação de violência, tem todo esse suporte. Mas tem que buscar as informações, é onde eu falei, as pessoas não sabem disso. Mas não fica em abrigo, mas tem os locais que eles escondem a vítima por tanto tempo para até cessar esse risco quando está já em situação de risco. Entendi. Eu falo isso muito porque depois, o primeiro passo é o que você falou. Eu acho tem muita gente com medo de sair de casa e ficar na rua com o filho isso. E está sofrendo a violência, não tem família perto e não sabe que, igual eu estou te falando, na busca dos próprios órgãos oficiais, ele será analisada a situação da vítima e, se for o caso, ela será encaminhada, sim, para um aluguel provisório. Tem toda essa ajuda do governo atualmente. Isso é muito bom. Eu nem sabia. Na prática mesmo... Acontece. Não, acontece. Eu acredito que acontece, porque eu não posso nem falar que não acontece. Acontece. Mas é uma... Só que não dá nem tempo, na maioria das vezes. Quando a vítima nota que ela já está na situação de violência, ela já está sendo agredida fisicamente ou morta. Entendi. Por isso que muita gente não usa desses meios de proteção. E hoje em dia também, eu percebo que tem muita mulher que está sofrendo a violência doméstica, mas o que está acontecendo? Uma deficiência em alguns órgãos públicos, porque tudo vai muito para a mídia. O caso daquela enfermeira que foi assassinada grávida por aquele cara, né, que se dizia policial, mas ele não era, já tem tempo, tem tempo já. Ela chegou a registrar, ela chegou a pedir a medida protetiva. Então, quando a mulher vê uma reportagem dessa na TV, tipo assim, como que ela se sente? Poxa, se ela foi lá, ela não conseguiu, o que eu vou fazer lá? É porque teve a ameaça verbal que começou, e ela não tinha sido agredida fisicamente antes. Então, ele responde o processo em liberdade. Infelizmente, ainda, nunca o sistema vai ser 100% seguro, a gente sabe disso. Mas, se não denunciar, é muito pior. Com certeza. Ali, ela tinha uma medida protetiva já. Não é que ela denunciou e ficou a ver navios, né? Não, ela denunciou e tinha uma medida protetiva. Mas o agressor, ele extrapolou, ele se viu acima do judiciário, se viu acima da lei para chegar perto e cometer a barbaridade que cometeu. Sim, agora eu vejo que nós temos um outro problema, né? Porque a delegacia da mulher no meu município, em Cariacica, ela funciona em horário comercial. Se acontecer o crime, né, depois das 7 da noite... 190. Ela tem que ir para a delegacia regional. Sim. Chegar lá, ela tem que ficar na fila, porque hoje em dia é teleflagrante. Não, tem um atendimento prioritário para a mulher vítima de violência. Ela tem que esperar. Ela vai esperar com quem assaltou, com quem estava vendendo droga. É por ordem. Sim. Eu digo isso porque eu tive lá recentemente acompanhando uma pessoa e ela foi embora. Não aguentou ficar naquela situação. E quando eu tomei ciência do que tipo assim, né, do que se tratava, eu achei um absurdo. E eu preciso falar sobre isso
Porque a gente está falando de um problema que ele é importante e ele não pode ser tratado de uma forma assim em que as outras pessoas já estão acostumadas. Quem rouba telefone e vai preso já sabe que ele vai para o DPJ e ele vai passar a noite toda ali, vai subir para a prisão, né? Enfim, agora uma mulher quando ela é agredida, ela não está preparada para poder chegar no DPJ. E ainda não ter aquele suporte. Não ter o suporte, acolhimento. porque não tem. Acolhimento, porque esse acolhimento a gente tem na delegacia especializada, né? Que é um horário meio Reduzido. reduzido. Isso, querendo ou Final não. de semana, ela não funciona. E é onde acontece os maiores onde mais casos, acontece. finais de semana e depois das 20 horas. A logística para o atendimento, ela não tá fazendo sentido. E isso precisa ser mudado. Isso precisa ser mudado. Com certeza. Entendeu? Então, eu não quero que quem esteja assistindo a gente, é só ir lá denunciar. É só ir lá e denunciar. Mas a gente tem alguns problemas internos para a gente poder estar resolvendo. Para poder. Entendeu? Isso aí. Porque é muito bonito a gente chegar aqui e falar, você está sofrendo e tal, você vai lá e denuncia. Mas a mulher chega lá na delegacia e se depara com outros tipos de crimes. Às Teve vezes um até está que comentou acompanhado aqui. com a criança, está acompanhado da criança. Então, não é um ambiente. É uma falha do nosso sistema. É uma falha do nosso sistema. E as pessoas não sabem nem da falha, porque tem um comentário aqui, só fazendo parênteses. É sério isso? O funcionamento é assim? Não é bonito assim. Não é bonito. Não é bonito. E é uma triste. pauta que eu vou bater nela enquanto eu puder. E se eu puder Vamos bater pedir até um apoio conseguir, político para a gente aumentar, estender esse horário de funcionamento das delegacias A minha luta especializadas. Porque Vitória também, se não me engano, é até às 5 às 18. A minha luta, doutora, é justamente essa. Porque é o que eu tô falando com vocês. Não é só sobre a gente sentar aqui e falar que a mulher tem que denunciar. Tem coisas que precisa mudar. Entendeu? Quando eu saí desse relacionamento, para mim poder pegar o carro de volta, eu tive que denunciar. Eu tive que fazer um boletim de impropriação indébita. E também Maria da Penha. Porque nenhum dia ele me ligou 48 vezes. Ele falou que ia botar fogo no meu carro e ele falou escambau. Eu falei, só tem um jeito de parar, louco. Louco, você se para com louco. Eu ouvi isso Um recente, bom delegado. que o louco, ele só respeita o outro louco, Eu mas só doido respeito o ainda. outro louco. Então, eu falei, eu vou na delegacia. Cara, teve uma apreensão de drogas no bairro da Penha. Eu tive que esperar eles pesar aquela cocaína todinha Pra poder... pra poder me atender. Menina. Porque é ordem de chegada. Entendi. Entendeu? É ordem de complicado. chegada, é complicado. Então, nós temos que denunciar, temos sim que denunciar, mas nós também temos que pedir uma melhoria nessa função. Dentro das delegacias. Dentro, né? dentro das delegacias. E também, Helena, sobre o que o município oferece. Uma Porque pessoa até pior do colocou que aqui, aqui, A ó. Margaridas. É só lugar A pequeno. Margaridas. Tem muita gente, tem muita munícipe de Cariacica que não sabe que ali dentro tem assistente social, tem psicóloga, tem Assistência advogada. jurídica, tem tudo. Tem tudo ali dentro, gente, mas as perguntaram pessoas não também. sabem. As pessoas não sabem que funciona aquilo, que existe aquilo dali. Por que que prefeito Euclério Sampaio, vamos divulgar esse lindo trabalho. Vamos divulgar, Pois ela vamos tá comentando. colocar na escola, vamos colocar no terminal, nas farmácias, entendeu? Eu Fazer acho que na caminhada. escola, para os adolescentes já abordarem esse tipo de tema, já seria muito bom para a conscientização. Porque às vezes Das na escola pode adolescentes. ser... Nas escolas, gente, Você é pode igual um descobrir. bullying. Igual eu falei, a personalidade narcisista, a pessoa já nasce com ela e vai viver com ela pro resto da vida. É um transtorno de personalidade. Não muda a personalidade. Não muda. Então, conscientizando os adolescentes, pelo menos eles vão se proteger dessas pessoas. Vão saber começar a identificar sinais e antes mesmo de notar a violência, o que a gente espera da nossa próxima geração, que já é muito mais atualizada? Conhecimento.
Ela não vai nem se permitir namorar com aquela pessoa que tem aqueles traços e aquele tipo de comportamento. Então já se blinda lá no início, foi aquilo que eu falei. Desde lá do namoro, desde a escola. Porque tem muita adolescente aí que sofre violência. Eu faço um trabalho no hospital infantil e eu já vi casos, assim... vou citar um, que a menina estava com 15 anos, foi estuprada pelo vizinho, que era namorado, só que terminou. Porque esse namoradinho de adolescente, ele foi lá e estuprou, bateu muito nela. E uma adolescente, se talvez desde a escola ela já tivesse... Nossa, eu lembro que eu chorei muito. Se desde a escola já tivesse informação, não teria já começado a se relacionar com uma pessoa que tem aqueles traços perigosos, né? Assim... É muito puxado. Então, nossos jovens precisam de informação. E como é que vem essa informação? Principalmente da política. Nós temos que ter esse apoio político. As mulheres precisam desse apoio político. E o canal, né? Eu acho que a comunicação hoje é o navio de onde chega em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Eu acredito muito nesse ponto que você colocou. E quando a gente colocou que violência não tem classe social, hoje você acredita que é porque muitas pessoas que não querem se expor, não querem, né, receber uma retaliação, vamos falar a verdade, né? Quando eu estou num âmbito de posicionamento social, não muito com dinheiro, mas igual a gente falou de exposição, eu tenho medo de dizer. E você acredita que isso, hoje a gente não tem números tão grandes, alarmantes, porque as pessoas não têm coragem de denunciar ou porque não aconteça? Porque a cultura é a favor da violência, Nossa. Infelizmente. São casos até, eu vou falar assim, o cara é bonito, comete um crime desse bárbaro. Eu vi muitos comentários daquele cara que foi parar na pena de morte lá nos Estados Unidos, que atropelou, bateu na namorada, matou uma outra e arrumou uma confusão no mesmo dia. E ele, por ser bonito, ele recebia milhões de cartas. E as mulheres endeusando ele no TikTok. Que ele é o homem mais lindo do mundo. O cara parecia o Coringa. Todo tatuado e... ele ficou conhecido até como o bandido Deadpool, porque o nome dele é igual ao do Deadpool. Sim. E milhões de cartas na cadeia. Esse agressor que socou a mulher 61 vezes, recebendo e-mails, cartas na prisão, e endeusando esses homens. Então, é a própria cultura. É uma mudança de comportamento da sociedade que precisa melhorar. O que tem que mudar? O comportamento da sociedade. Eu estava lendo o jornal ontem e eu vi que está até rolando aí no Instagram, né? Um rapaz que foi preso, eu acho que ele é do interior. E aí soltaram a nota como estavam fazendo fila na cadeia de mulheres para visitar ele. Para visitar, pegar autógrafo, a gente vê muito isso. Meu Deus do céu. É bárbaro. É bárbaro. E eles são colocados na rede social como uns príncipes, eu lembro, gente, eu assistia esses vídeos, eu ficava, gente, como é que a pessoa consegue achar que um cara desse merece sobreviver? É muito complicado. Para mim é pena de morte mesmo. Deixa o cara lá morrer, vai fazer falta nenhuma na sociedade. Vai parar de agredir outras pessoas. Não vai agredir mais ninguém. Então, assim, é complicado. O problema é a sociedade mesmo. E como diz, volta logo Jesus, adorei esse comentário. Como que você vê, a gente falou de âmbitos principalmente desde a escola, qual seria o maior ponto que você verifica, como você tem experiência, da gente preparar nossas crianças? Eu digo muito porque eu acredito que a gente tem que ensinar nossas crianças a falar. Primeira coisa, ensinar elas a falar. Da mesma forma que a gente previne a violência sexual infantil, a gente tem que prevenir o abuso também psicológico. E essa forma de proteção é ensinando a falar, aquelas musiquinhas pedagógicas, e para o adolescente também participar de eventos, palestras, informação. A sociedade tem que ter informação. E a gente é carente disso. É o que precisa ser melhorado. É onde a gente pede apelo aí aos nossos representantes para poder estar colaborando
Igual, né, você falou do aplicativo. Isso. O aplicativo é muito importante, tem que ser divulgado. E muita gente nem sabe. A maioria não sabe que ele existe e que ele funciona. Então, é informação. A gente chegou a um ponto da conversa em que eu me recordo muito bem quando eu estava na Maria da Penha. A mulher ela foi agredida. Aquele cara ele bateu muito nela. Ele é munícipe da Serra e ela de Vitória. E aí o cara ficou com tornozeleira. Helena, tornozeleira. Caramba. Mas a mulher ela saía de Vitória para poder ir lá pro serviço do cara, atazanar as ideias do cara. A Maria da Penha, ela é muito linda, ela é muito boa, mas a gente precisa também mostrar o outro lado. Sim. É de que tem mulheres que se fazem valer da lei para benefícios próprios. Não, já igual os homens me veem falando, a doutora é totalmente feminista, né? Favorável à mulher. Não, eu tenho muitos clientes homens. Não sei se pela minha cara de brava, mas eu tenho vários clientes que são homens e que já sofreram esse tipo de violência. E para eles são ainda pior, porque quando eles vão denunciar na delegacia civil... É taxado de doido. De doido, não. O policial geralmente começa a rir. Olha lá, ó, tá apanhando a mulherzinha. É desse jeito. E o cara não tem coragem também de denunciar, porque o homem também pode ser vítima de uma violência psicológica. Sim. Existem mulheres manipuladoras da mesma forma que existem homens violentos e manipuladores. E essa facilidade delas manipularem uma situação, claro que pode vir a trazer prejuízos. Um cliente meu, especificamente, que eu gosto muito, não vou citar nomes, ele passou por esse processo de Maria da Penha. Inicialmente, eu não acreditei nele, mas estava ali defendendo. Se não me engano, hoje ele já está casado há quase 4 anos com uma outra pessoa maravilhosa e sem um sinal tóxico no relacionamento. Então, a gente vê que ali foi realmente uma situação. Ele respondeu por ela, porque foram... a mulher xingava e ele acabava xingando atrás. Só que na hora de dar os prints nas mensagens e levar, ela só levava a parte dele. Entendi. Acontece muito também da mulher chegar a esse ponto de tirar o cara também do sério. Mas nunca justificaria se ele tivesse metido a mão nela. Sim. Independente de ter xingado ou não, aí já seria outra situação, que nesse caso não foi o que aconteceu. Não. E ele pagou, ele respondeu por isso. Por essas mensagens, mesmo com a defesa, ele teve que ir lá durante 1 ano, ficar assinando todo mês no fórum. Que é tipo uma liberdade condicional. Sim, não, mas o que eu quis deixar claro é que na mesma frequência que existe mulheres, né, que necessitam dessa lei, necessitam até de uma manutenção, sabe? De alguns adicionais para melhoria. Tem muitas delas que se faz o uso dela, né? Para alguma coisa. Às vezes está ali realmente dentro de algo que o cara construiu. Ela coloca uma Maria da Penha nele, ele tem que sair de dentro de casa. É porque existem principalmente pessoas se for traída. narcisistas, homens e mulheres, como a minha terapeuta já disse, o narcisismo ele é um transtorno de personalidade, então pode ser em qualquer pessoa. Então, da mesma forma que tem o homem que vai te diminuir em forma de brincadeira, tem a mulher que tem aquele ciúme excessivo, doentio, que sufoca, que não sabe elogiar, que só sabe criticar, que só sabe colocar o parceiro dela também para baixo. E isso também é uma violência. Só que é, como se diz, normalizada. Então, é informação. Eu acho que os nossos jovens, tanto meninos como meninas, eles têm que ser bem informados, têm que ser bem... essa distorção de valores que passa na internet não é saudável. Pelo contrário, saudável é o que a gente está fazendo aqui.
trazendo valores. E às vezes as pessoas, por exemplo, tem pais que não sabem, às vezes não pensando em violência, mas essa violência também pode ser passada de pais para filhos e tudo mais. Então esse transtorno violência nasce no âmbito familiar. Isso a gente aí. não fala violência somente do companheiro, é uma violência contexto. no âmbito familiar. E aí acaba que a criança já cresce achando que aquilo é certo e normal. sai replicando aquela informação, a forma de manipular, a forma de ameaçar, a forma de reprimir, a forma de chantagear. Então, às vezes, A criança isso... nunca aprende com a fala, a criança aprende vendo. Exatamente. Então, O quando seu filho, a sua filha vai repetir exatamente o que você faz, o jeito de passar batom, o jeito de arrumar o cabelo. Meu filho, às vezes, fica me imitando andar, porque eu tô com essa hérnia, eu fico mancando, e ele fica atrás de mim mancando. Então, é triste. Vai, mancando ainda. E ele sempre vai olhar o exemplo. Não adianta uma mãe virar para o filho e falar assim, meu filho, você não vai fumar, você não vai fumar, você nunca vai fumar, você nunca vai fumar, mas está fumando lá perto dele o tempo todo. Não faz sentido. Você vai ver que aquela criança vai um dia fazer. Ou depois de velho. Porque o que vê mesmo é o exemplo. O exemplo, ele é dentro de casa. E eu Mas acho também que... pode ser mudado a partir de quê? Por isso que a importância das escolas trazerem informações. Porque é a partir dessas informações que ele vai construir o caminho que ele quer seguir. E eu acho que é muito, muito importante, né? A mulher que estiver passando por isso, ela se posicionar. Pelos filhos. Pelos filhos, para ela não passar para a filha dela que é normal. Você pode ter um relacionamento desse porque é normal. O homem é assim, entendeu? E é igual eu com os meus filhos. Se eu fosse casada com o pai deles, eu não podia normalizar, romantizar um grito masculino dentro de casa por conta de uma comida que não foi feita ou, sei lá, uma coisa boba. Que geralmente as brigas é por coisa, tipo assim... Mas tem que saber diferenciar, porque existem brigas corriqueiras, por exemplo. Eu sempre cito isso do meu ex-marido, que era engraçado nesse sentido. Ele tinha uma mania de deixar a pasta de dente aberta. Aí, na hora que eu escovar dente, você ia colocar na escova, tava aquela pasta dura que não sai de jeito nenhum. E isso era um motivo de briga. Era uma briga natural, corriqueira do relacionamento. Graças a Deus, nunca chegamos a uma violência, né? Mas eram essas briguinhas normais. Então, tem que saber diferenciar daquela briguinha que de convivência já que vai machucar. É o famoso bullying dentro de casa. Ah, você vai comer esse pudim, mas você já está tão gorda. Por que você vai comer esse pudim? Entendi. Aí começa uma briga, a mulher começa a falar, nossa, mas você só sabe chorar, não sabe falar. Ou você fala demais. Muito. Ou você não Ou quer então, conversar. na hora que você está falando, vai pegar o celular e vai ficar lá e você está falando para quem? Para a parede. Que é o silêncio. É onde a gente fala do narcisista, que geralmente quem comete a violência são essas pessoas que têm esse transtorno de personalidade. Eles usam o silêncio para punir. O silêncio é uma forma de violência. Nossa, e é o pior, tá? Dentro do ambiente emocional, você já está ali destruindo o psicológico da pessoa e ainda faz aquele voto de silêncio. São torturas mesmo. Então, são sinais. A gente tem que conversar e mostrar para as pessoas que a violência nunca vai começar direto na agressão. Exatamente. E aqui a gente está compondo essa mesa hoje. Somos 3 mulheres, mães separadas, né? Então, não vou dizer que somos mães solo, porque o meu ex-marido, no caso, hoje ele paga pensão, mas a educação ela é 100% integral a mim mesmo, a minha mãe, o meu irmão. E eu acredito que, pra gente, né, que tem essa missão de ser mãe sozinha ali no dia a dia, porque pegar no final de semana é muito básico. É a parte mais legal, né? É a parte mais legal, é pegar no que a gente final também de gosta semana. de passear, né, e curtir. Então, eu acho que a nossa dificuldade está aí quando você não tem. Para
para natação, levar para a escola, arrumar. O pai faz muita falta. Isso eu também admiro muito no pai do meu filho, é que ele pega e ele corta as unhas, porque eu odeio cortar a unha dele, que aquela unha é igual a do pai mesmo. Uhum. Então, ele faz esses cuidados de pai. E está tentando... E, ao mesmo tempo, com o diálogo, a gente está conseguindo dar uma educação bacana para Pedro. Que bom que não está dividida a educação, porque geralmente Não quando tá, o casal geralmente se dividida separa, a educação fica dividido. E o ponto que eu Não. queria chegar é o seguinte, que Tem para que quem está respeitar as criando meninas, tem que sozinha... cuidar das meninas. Meu filho, a criação lá em casa é essa. É. Tem que cuidar das meninas. Você cuida da mamãe. Você é o homem da casa. Você tem que cuidar da sua mãe. Da mesma forma que você vai cuidar das suas amiguinhas na escola. Isso aí. E é isso que a gente tem que ensinar. E mostrar para eles. Agora, já pensou se nesse contexto todo eu vou lá e arrumo um agressor e coloco dentro de casa? O que a minha mãe estava falando? Nada. Exatamente. Se ela mesma aceita esse tipo de coisa. E complementando o que ela tá falando, que você vai levar para o ponto ao contrário, eu escuto muito assim, mas 2 casas, 2 ambientes. Eu acho que a forma da gente inibir essa violência até com nossos filhos é fazer eles entender. Você tem uma família completa, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um avô, você tem um amigo, você tem um tio, você tem um primo e tudo mais. Por mais que eles não estão tipo assim, no cotidiano, diariamente, juntos no mesmo ambiente, mas você tem. Então é questão de evitar o respeito. O que eu acho que a Thaís está querendo dizer é quando não tem. Você faz de um lado e o outro lado não faz. Gente, a primeira escola da vida é a família. A primeira escola da vida de todos é a família. Nem todo mundo hoje nasce num berço saudável, né? De uma família saudável. Mas é aquele detalhe. O caráter, se não for, né, um transtorno de personalidade, o caráter vai mudando com o meio que você vai se envolvendo. Então, se você leva para uma escola apenas bons conhecimentos, igual eles, né, direcionam tudo, ensinar também essa forma de prevenção de violência, tanto doméstica, familiar, porque às vezes esses jovens sofrem essas violências dentro de casa e não sabem se expressar. Durante esse mês de agosto, né, é um mês em que eu vou estar falando, vou ter mais um episódio, mais para o final do mês. Porque é o Agosto Lilás, a senhora, você, a doutora, como advogada, poderosa, sabe que é um mês em combate, né, conscientização, né, em combate à violência doméstica familiar. Então, é um mês em que eu tento me esforçar mais para poder trazer mais conteúdo, falar mais sobre isso, porque eu acho que é muito importante. Então, no dia 20, no dia 29, estaremos aqui novamente, mais uma vez, falando, trazendo outros assuntos, outra pauta, entendeu? Sim. E dá para fazer o podcast 2, 3 e 4, porque o assunto não passou, já acabou, já não falamos nem o terço. A gente tá aqui falando. Eu acho que a gente tem muito o que falar ainda. Tem. A gente pode... nós podemos... eu acho muito válido essa participação do jurídico, no sentido de orientação, igual a gente pode pegar aí as famílias de baixa renda, com a dificuldade, inclusive, da pensão alimentícia. Claro. A gente vai ter muita pauta. Esse mês eu quero falar... Porque tem muita mulher aí com dúvida, gente. Estou recebendo aqui algumas perguntinhas nesse sentido. Falei, calma, deixa pro próximo. Vamos fazer para mostrar em cada realidade como que a gente faz essa abordagem para justamente comunicar e diminuir o processo. Melhorar. Isso aí. O objetivo é focar em melhorar. A gente vai encerrar. Como diz o Júnior, senão o Leão manda o boleto ao quadrado, o Juanito infarta ali. E o filho do Juanito já deve estar querendo ele também. Com certeza. E, infelizmente, gente, esse mês de agosto, para mim, ele foi muito marcante. Provavelmente eu vou me emocionar. Tem todo o direito. Pode. Eu não sei se você teve conhecimento. Eu tive. Do caso da Sofia. Foi assassinada com um tiro lá em Santa Rita. Semana passada. Isso. Eu te ajudo. Véspera do Dia dos Pais. Ela estava indo, né, com os pais para a confraternização familiar. Ela é parente da Thaís, é familiar dela. E devido à violência em seus diversos âmbitos sociais, ela foi morta dentro do carro com os pais. Exatamente. Com um tiro. Aqui.
no nosso município, do nosso lado aqui. Então, ela tá fazendo essa homenagem, tô te ajudando, calma. Obrigada, porque... Então, ela tá justamente como a gente tá falando do mês Lilás, da violência contra a mulher, não é só a mulher adulta, é violência, a suscetibilidade aos nossos jovens e meninas. E como ela sofreu isso, ela tá deixando a imagem dela pra gente encerrar o dia de hoje com aquela reflexão de carinho e cuidado. O que mundo a gente tá deixando pros nossos jovens? O que nós, quanto familiares, quanto mães, quanto sociedade, a gente tem que, o quanto melhorar e o quanto colocar voz a tudo isso. Porque a nossa sociedade está cada vez mais doente, naturalizando situações, ações, seja do lado, né, da violência doméstica, violência verbal, psíquica, patrimonial. A gente precisa começar a dar mais voz a causas sociais, a situações, e não achar que tudo é normal, porque a tendência cada vez mais é piorar. Obrigada, Helena. Não, que é uma coisa que realmente a gente não pode tratar como normalidade. Não. Uma periferia. Mas olha onde ela estava. Mas era uma vida, né? É uma vida. É uma menina de 15 anos, sonhadora, de família religiosa. A Sofia, ela era entregue à igreja, entendeu? De louvar, de cantar. Eu tô despedaçada pela mãe dela. Eu ainda não consigo nem acompanhar as movimentações que a mãe dela tem feito para poder fazer justiça, não só pela filha dela, mas que isso não continue, que isso não venha acontecer. Não seja comum. Infelizmente, o que está acontecendo é que as notícias estão ficando comuns. As pessoas falam bem assim, mas também onde ela estava? Naturalizam. Não existe justificativa. Não tem justificativa. É aquilo que eu falei. Aquela pessoa que vai te bater e falar, a culpa é sua. Você me induziu a isso. Você me induziu a isso. Se você não tivesse levantado, falado comigo. Mulher que é estuprada na rua porque às vezes está com decote, a culpa é dela, ela estava de decote. Isso. E, infelizmente, a nossa sociedade precisa mudar. Eu acho que nós vamos ter que começar a ensinar a luta de defesa pessoal nas escolas. Mas, gente, no mais é isso. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu que agradeço. E, enfim, terminar com a imagem da Sofia, que eu não tenho dúvidas que ela está nos braços do pai, né? Ela foi para uma casa muito melhor do que a nossa. Com certeza. Está em paz e saiu dessa loucura que é esse mundo. Que vocês coloquem a mãe dela na oração de vocês. Ela tem uma irmã do tamanho da sua filha, a Mirella, que com certeza vai precisar de um tratamento psicológico. O pai também, que se sente impotente porque não conseguiu socorrer a filha praticamente chegou no hospital em óbito. Então, no mais, gente, é isso. É só agradecer a vocês mesmo. Considerações finais, Vanessa? Considerações finais. Então, eu gostaria de agradecer eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, que são os meus pais, a minha irmã. Gostaria de agradecer a minha equipe, Josânia Preto, de advocacia, que ali a gente, cada dia mais, aprende a olhar o ser humano e a sua dor para poder tratar o problema. Então, gostaria de agradecer as minhas amigas também que estão aí assistindo, me dando maior apoio, comentando. É muito importante, todas para mim. Muitas delas também já passaram por violência. E agradecer mesmo vocês por terem me convidado. É muito bom fazer parte disso. Bom. Considerações da HB. Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui junto com você. Samarone até brincou. Helena pegou a cadeira mesmo. Peguei. Dia 29 estou aqui junto com a Tatá. Samarone, vocês têm que me aguentar aqui. Para dizer que eu estou muito junto da sua luta, da sua causa. Eu compartilho de várias situações e dores, por mais que a gente não expôs. E dizer que, como nós, que outras mulheres que também se sintam à vontade, façam esse trabalho de divulgação no loco. Porque cada pouquinho que a gente mudar, isso vai levando de mais e mais. Agradecer a todo mundo que está em casa, que compartilhou, que esteve nos apoiando e nos ajudando. E somente agradecer. Gente, hoje eu quero... que você tem meu coração, tá? Obrigada. Hoje eu quero agradecer a vocês duas. Porque hoje, quando eu conversei com a Helena, eu falei, Helena, eu tô embargada. Hoje eu não tô... Eu tô me segurando. Tem junto. Dias que eu estou assim, eu tô me segurando. Até mesmo porque tem coisas que você quer falar e você não pode. Uhum. Eu, principalmente, enfim... Você não vai absorver os problemas do mundo. Não vou, mas aqui não é nenhum problema do mundo.
O problema é que o meu filho chora por causa da prima. É. O problema é que a minha filha é a cara da prima. Entendeu? Está melhor que a gente. E a saudade, porque foi o que uma me ótima conforta. pessoa. A saudade é O um que me amor que conforta é fica. isso. Aí você vai Então- ensinar os seus filhos. Meu filho, você está sentindo saudade? É o amor que fica. Saudade é um amor. As minhas considerações finais é essa, é agradecer a vocês, né, por ter embarcado comigo, porque até então eu estava assim bem desorientada, eu estava pensando em não gravar hoje, porém já estava marcado, já estava anunciado e eu acho melhor assim, quanto mais eu me E ficou manter a minha lindo. mente ocupada, eu acho que melhor eu fico, porque eu preciso chegar em casa agora e ser um apoio para eles. Isso aí. E se precisar de alguma coisa, A você gente sabe é seu que a gente apoio. tá aqui Obrigada. como rede de apoio. Hoje eu falei com a Helena, faz o que você puder pra você me ajudar, porque eu não consigo nem conversar, eu não tô conseguindo conversar. E deu que não deu pra falar um terço do convidado. Não deu. Juanito vai daqui a pouco falar ali. Obrigada, tá, Juan, por estar sempre junto com a Juan. gente. Como diz o Júnior, decolando essa nave mãe. E no mais, gente, é isso. Quero Agradecer agradecer a o Júnior vocês de também, casa. porque- Júnior! Meu Deus do Nossa, céu. Júnior! Muito obrigada. Júnior, você é responsável por isso aqui. Você juntou esse monte de mulher, agora você que lute, tá? Você que lute pra separar. E ainda conseguimos invadir o canal dele. Exatamente. Segue o nosso arroba aí. O Canal Rosito Nota colocou. 10. E Nosso vamos encerrar arroba com na essa imagem descrição. linda, né? E vamos Yasmin, encerrar. vem cá. Vem cá, Como Fran, diz tá o- bem? A gente tem os Vem nossos cá, bastidores Fran. aqui, Temos. nossos apoios, nossa família. Temos. Olha lá, aí. vem aqui na frente da mamãe. Dá Essa lá. daqui, preocupadíssima comigo, já chegou perguntando se eu tava bem, porque ela sabe que eu tô engasgada. Vamos Mas, lá. gente, é Como isso. que fala? Linda sua Foi. camisa. É. Dá tchau lá, Yasmin. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Fran, abaixa pra você dar Bom tchau fim pro de pessoal, semana pra a pessoal saber todos. quem é a Fran. Tchau, gente. Boa noite, obrigada e até dia 29. Até dia 29.